Bom, vamos começar pelo artigo que você recentemente escreveu e publicou no LinkedIn, que eu achei interessante, porque está muito atual essa questão do uso de dados de milhões de brasileiros pelo IBGE por conta de uma pandemia que está acontecendo. Quer dizer, abriu-se um precedente para tudo. A pandemia agora ela é capaz de envolver céus e terras agora. E do ponto de vista jurídico, depois vocês, que são os advogados, é que se entendam. Advogado não, que eu sou estudioso do direito, professor, certo, exatamente. Não conte comigo para te tirar da cadeia. Se for fazendo, não tenho OAB. Né? Então, não sou advogado, respeito muito, os advogados são muito necessários. Né? Sem eles, a gente não conseguiria, por exemplo, alcançar essa decisão aí. Né? Vale destacar que das organizações que conseguiu essa decisão foi a OAB. Né? Então, a pessoa ali do presidente da OAB, né, o Felipe Santa Cruz, ele não só apresentou a ação direta de inconstitucionalidade, mas continuou atuando. Né? Ele continuou militando ali para que a ação não perdesse o objeto, né, como se diz. Porque, de bobeira, o IBGE poderia ter recebido todos os dados antes que a ministra tivesse tido tempo de analisar a questão. Né? Então, foi um alerta dado pela OAB e por um dos partidos que fez no caso, o PSB. Então, esses dois se movimentaram e fizeram sobre um trabalho do advogado que eu não poderia fazer. Né? Não, embora eu atue na área do direito, não posso exercer essa função, mas estamos aqui, né, na condição de professor e pesquisador fazendo essa análise, não só de como o judiciário se comportou, mas também da tese, né, e um pouco do posicionamento do Poder Executivo. E qual é a tua análise em relação a esse caso do IBGE? Como é que você viu essa questão? Olha, eu acho que a questão central, né, a questão central aqui é a da proteção de dados pessoais. Né? E por que esse caso é sensível? Né? Porque... Só um pouquinho. Oi? Tá. Daqui a pouco eu vou ter que botar uma picanha suína aqui no fogo para poder garantir o almoço. Ótimo. Vamos rápido aqui. Né? Vamos lá. Eu me alinho aqui aos cuidados das organizações da sociedade civil que atuam conjuntamente na coalizão Direitos na Rede. Né? São 38 organizações engajadas na defesa de direitos como proteção de dados pessoais, liberdade de expressão na rede, né, e várias outras coisas. E a preocupação ali são 4 pontos graves da medida provisória. Primeiro, a coleta desproporcional de dados não anonimizados. Né? Uma coisa é assim, porque o propósito da medida provisória, supostamente, é ajudar no combate ao coronavírus. É isso que está escrito na medida provisória. Né? Entre aspas, lá está dito expressamente, produção estatística oficial a ser realizada no período de emergência sanitária provocada pelo Covid-19. Né? Vai ser o uso direto e exclusivo para produzir essa estatística oficial. Então é assim, será que é razoável que esses dados que vão ser transmitidos entre os órgãos não tenham nenhuma proteção garantida na medida provisória, né, no texto da lei? Essa que é a questão. Meio que ficou colocado para a portaria fazer essa garantia. Mas e se a portaria erra? E os dados já são recebidos? Aí é o que se diz, né? Aí é xixi na piscina. Não tem como você recolher depois. Né? Então esse cuidado ele tem que ser anterior. Não tem previsão de forma de compartilhamento e forma de eliminação dos dados. Né? E não tem disposição a respeito de como os dados vão ser armazenados com segurança. Vai ter criptografia, não vai ter criptografia, né? O aparato tecnológico para isso seja garantido. Vamos partir do pressuposto que tem boa vontade de quem está trabalhando e de que tem essa preocupação. Mas a gente não tem uma cultura de proteção de dados no Brasil, não é a nossa praxe. Né? Desde quando a gente
alugava filme na locadora, até quando a gente vai comprar um presente hoje de aniversário para receber em casa, você dá o nome do seu gato, o nome do seu cachorro, endereço da sua sogra, time que você torce, né? A gente nunca teve esse tipo de preocupação. E essa cultura a gente não tem, a gente só tem a lei, por enquanto. Tem que ter o aparato tecnológico para garantir, para realizar essa segurança, né? Que não tem disposição a respeito da segurança dos dados, e a lei, de maneira geral, a medida provisória, ela vai contra os ditames da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que, né, de maneira mais sofisticada, ela já está vigente. Tem algumas disposições que ainda não estão produzindo efeitos, mas a lei já está vigente, né? Então, a medida provisória, ela tem que ser aprimorada, ela tem que melhorar. Ela é ruim e ela pode melhorar, porque sob a intenção de produzir dados para proteger a saúde da população, né, o país pode estabelecer, por equívoco, uma violação sistemática a direito fundamental, não só da privacidade, mas da liberdade de expressão e acesso à informação e etc. Né? O texto legal ele prevê restrições, né? Mas a gente tem incontáveis episódios envolvendo empresas públicas e privadas em que, apesar das regras previstas, há vazamentos. Desde, né, imagine um hacker russo, para a gente mexer com o imaginário mundial, que queira pegar os dados de todos os brasileiros. Vai lá nesse pote de mel feito pelo IBGE e vai ter acesso a tudo. Né? Se tiver a intenção de quebrar, a gente não tem como garantir que não vai ter essa quebra. E do outro lado, né, a gente pode ter um vazamento por má fé de uma única pessoa. Né? O IBGE que tem suas políticas internas sérias, que funciona de forma adequada. Mas basta uma pessoa, né, uma corrente, quando a gente está falando de uma corrente, basta um elo da corrente fraco, a corrente arrebenta. Né? Então a gente precisa ter, nesses três aspectos da segurança tecnológica, da segurança legal e da prática cultural de ter a garantia, a gente tem que ter esse tripé, senão a coisa cai. Né? E assim, nesse caso, a gente pode até analisar especificamente o que está relacionado ao IBGE, mas ele poderia ser um precedente para daí você abrir para uma cascata de várias outras situações. Então é importante a gente parar, debater com seriedade essa questão da proteção de dados. Que já existiu, aparentemente foi um debate que não é suficientemente conhecido, né? Pouca gente sabe o que está na lei, pouca gente sabe, sei lá, o número da lei, o ano da lei, né? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil ainda não é conhecida. Se ela continuar sendo adiada. Né? Ela já foi adiada, né? Na tramitação, ampliou-se o prazo para ela entrar completamente em vigência. Já teve um adiamento por conta de uma medida provisória de 2019 e agora querem adiar de novo. Né? Então, assim, a vigência original era de entrar em vigência 18 meses depois da publicação. Na medida provisória de 2018, ela foi prorrogada para 24 meses. Depois, em 2019, né, teve uma alteração aí na lei que converteu a medida provisória em lei, a Lei 13.853, e aí manteve os 24 meses. Então, né, o prazo original era 18 meses, já era muita coisa. Se ficar adiando, né, nesse período de 18 para 24 meses, não aumentou a adesão do Brasil aos ditames da LGPD, muito pelo contrário, como mostra a própria medida provisória. E, Paulo, uma coisa que é interessante nessa medida provisória é que ela foi construída, não se sabe exatamente por quem, D2 que seja pessoal da área jurídica da Casa Civil, da Presidência da República, mas ela não foi concebida com um parecer, com uma análise prévia, por exemplo, do regulador que já deveria estar em operação, que é a ANPD. Quer dizer, fica difícil, então, você parar para pensar assim, mas quem está pensando, do ponto de vista legal, sobre essa medida provisória? A urgência a gente entende, mas da relevância dela, da importância e do grau que ela vai atingir, porque todas as que são milhões de linhas ativas de
de celulares que estarão do dia para a noite sendo expostos num banco de dados, quer dizer, unificados num banco de dados para acesso de quem, né, exatamente. Então, e assim, e curiosamente, Luiz, a medida provisória ela veio amparada em uma exposição de motivos assinada somente pelo Ministério da Economia. A gente sabe que o Ministério da Economia hoje é grande, né? Ele é o... mas ela não envolve, por exemplo, uma questão de segurança nacional. Ela não teve um diálogo, né, a respeito de várias outras áreas, por exemplo, do Ministério da Saúde. Né? Tem na exposição de motivos. A edição da referida medida provisória é urgente por 3 fatos objetivos. Necessidade de produção tempestiva de dados para o monitoramento da pandemia do Covid-19. Ok, isso é urgente, de fato isso é urgente. Mas o IBGE é que vai produzir esses dados? Né, para monitorar a pandemia? Né? Essa é a atribuição do IBGE? Isso não fica claro. Outro fato objetivo apontado como urgente: garantir a continuidade da PNAD contínua, né, do Plano Nacional, para preservar as séries históricas básicas, úteis gestão e avaliação das políticas públicas. Espera aí, o mundo está passando por uma pandemia. Até um tempo atrás estava se questionando o papel do IBGE. Aí agora, de repente, ficou urgente fazer o censo. O censo não pode ser feito depois de setembro, não pode ser feito em outubro. O censo tem que ser feito no curso da pandemia. Esse é o melhor momento para fazer o censo? Absolutamente. Não é compreensível, né? Não é um momento de normalidade. Não é um momento. Inclusive, seria ótimo que o censo já tivesse sido feito, sei lá, no passado, né? Para a gente ter os dados agora. E uma vez que a medida provisória vai ter eficácia mais significativas comparada a quaisquer outras normas de solicitação de dados. O IBGE já pode ter acesso a alguns dados. O IBGE não precisa dessa medida provisória. É curioso você pensar, será que o IBGE não pode... Né, se a questão é, o IBGE precisa ligar para as pessoas para fazer a pesquisa, para os pesquisadores não irem até as casas. Existe lista telefônica ainda. Ainda existe lista telefônica. O IBGE não pode ver por endereço e telefonar, já que é por amostragem, ele não precisa ter o telefone de todas as casas do Brasil. E aí, os dados que foram solicitados não são por amostragem, é pela totalidade de usuários. Né? Então, assim, o que que falta? O que que falta nesse aspecto? Proporcionalidade. Né? É uma medida que não se mostra proporcional. Né? A proposta da medida provisória ela é exagerada. Né? Ela é desproporcional. Não tem por que pedir todos os dados de todo mundo que é usuário de serviço de telefonia fixa e celular. Né? Qual o dado que você vai produzir a partir do celular que não pode ser feito a partir de um telefone fixo? É de se indagar também se o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República está satisfeito com a medida provisória, sabendo que os telefones dos filhos do presidente, da família toda do presidente, de ministros de Estado, também vão estar nessa base de dados, à disposição de sabe-se lá quem. Quer dizer, amanhã, se vazar telefone fixo, que não é uma coisa muito comum de você ter hoje acesso, como é que vai se explicar isso depois? Quer dizer, é aquela questão, realmente parece que a medida provisória foi produzida por um pequeno grupo de pessoas, talvez lá pessoal lá da Secretaria de Gestão de Governo Digital, lá do Ministério da Economia, né? Mas não se pensou no impacto que esse troço pode causar à luz da lei e do dia a dia das pessoas. Né? A impressão, Luiz, é que faltou diálogo. A impressão central é que faltou diálogo, e eu não digo diálogo do governo com a oposição, diálogo do governo nem mesmo com a sociedade civil, diálogo dentro do próprio governo. Né? A impressão é de que na edição da medida provisória não foram ouvidos todos os interesses governamentais que deveriam ter sido ouvidos. E aí eu estou querendo até fazer uma distinção aqui entre governo federal e o Estado, né? Porque o Estado é maior, é a estrutura que o governo ocupa. Então a gente tem o poder judiciário, a gente tem o poder legislativo, e a gente tem o poder executivo. E a própria sociedade também.
os ministros do Supremo vão ter todos os seus dados reunidos numa base junto com os deputados. E aí, vamos imaginar, daqui a 2 anos, muda o governo. Esse governo atual parou para pensar que a oposição vai ter acesso a todos os números de forma organizada, né? E aí a gente pode parar para pensar assim, gente, mas não é só uma lista de nomes e endereços? Beleza, pode ser uma lista só de nomes e endereços. Só que é o seguinte, lá no IBGE, como que vai ser o tratamento dessa lista? Você imagina uma lista que tem 35 nomes. Uma lista com 35 nomes, né? Não quer dizer nada. Mas e se o título da lista for assim, pessoas contaminadas com Covid-19? É complicado. Ou se o título da lista for pessoas investigadas por um processo de impropriedade administrativa. Se o título da lista for pessoas com câncer. Assim, é uma informação muito simples a lista de nomes, número de telefone e endereço. Mas se você faz uma segregação dessa lista e coloca um título no arquivo e ele não é devidamente guardado, né? Quando isso é feito em forma analógica, as preocupações são umas. Quando vai para o digital, as preocupações são muito outras, Luiz. E esse tipo de preocupação só vem com o diálogo. É impossível que um gestor qualquer, que um político qualquer, possa saber tudo isso sozinho. É impossível. Isso só vem com o diálogo. Né? Eu acho que uma outra coisa que eu vejo como complicada aí nessas bases de dados, Paulo, é que a próxima eleição presidencial, você já teve nessa exemplos clássicos aí de uso, mau uso, inclusive, de rede social e até de serviços de mensagem, como o WhatsApp. Uhum. E você imagina se uma base de dados dessa cai na mão de uma equipe de campanha, entendeu? Para poder fazer inúmeros disparos aí massivos aí de campanha eleitoral. Quer dizer, não há ninguém conversando sobre isso, não há ninguém explicando a possibilidade ou a impossibilidade de ocorrer. Quer dizer, não, e assim, apareceu uma medida provisória do dia para a noite com o objetivo, por mais que seja um objetivo louvável de se combater a pandemia, mas apareceu uma medida provisória com inúmeras aplicações futuras e implicações futuras que a gente não sabe, né? Não, e assim, a gente tem eleições municipais esse ano. Né? Pela previsão do calendário eleitoral, esse ano tem eleição. E aí fica a pergunta, né? Será que durante essa eleição a gente vai ter essa preocupação aí de, né, oposição de lado a lado, tendo acesso a todo esse volume de dados dos outros, né, para poder você fazer campanha, por exemplo. Né? E a gente tem, né, essa base lá. Vamos imaginar que alguém de lá de dentro do IBGE perceba algum peso político para essa base, né? E assim, gente, todo mundo chega um momento em que qualquer pessoa vai ter uma possibilidade de se sentir tentado, né? O cara lá de segurança deixou o negócio no computador lá, como ele sempre deixa. Aí vou até imaginar uma situação aqui, né? Eu vou me valer aqui de um preconceito, né, assumidamente. Vamos imaginar que você tem um cara da limpeza, ou um cara de TI, né? Ou um outro colega, né? Um chefe, que está passando por uma dificuldade financeira, e ele vê, pô, essa base de dados aqui de endereço dessas pessoas que moram nesse lugar aqui, se eu vender para esse partido político aqui, eu vou ganhar uma grana. Ninguém nunca vai ficar sabendo. Não vou interferir em nada no funcionamento do IBGE. É só uma lista de nomes de pessoas que moram num determinado lugar. Né? Assim, é verdade. Assim, que se ele pedisse para as teles não iam dar. Mas no IBGE ele pode conseguir. Né? Então, assim, essa pessoa, seja de alto, seja de baixo escalão, ela vai poder ter acesso a uma realidade que ela não teria. E é uma preocupação que não existe de antemão. É uma preocupação que passa a existir depois. Então, é uma coisa que só com o diálogo para a gente chegar nesse ponto, Luiz. Por sorte, a ministra Rosa Weber conseguiu, né, fazer esse adiamento da eficiência, da eficácia dessa medida provisória. Né? Aparentemente, as próprias teles tiveram um cuidado em não expor as suas bases de dados, né, imediato do IBGE,
que aí é até uma outra coisa curiosa, a lei fala em 7 dias depois de recebido o pedido. E o IBGE mandou um comunicado solicitando que fosse feito imediatamente. Imediatamente por quê? Né? E aí você tem, né, assim, se eu for acreditar no posicionamento de que a doença não é tão séria assim, que a gente pode ir para a rua, que a gente não precisa estar usando máscara, não tem por que ter essa urgência. Né? Eu, pessoalmente, acredito que é urgente mesmo, que o tratamento da Covid-19 demanda ações públicas do governo interessantes, mas fazer o censo, nesse momento, não me parece o melhor emprego das capacidades de recursos do governo federal. Eu também acho que tem coisa melhor para ser feita no combate ao coronavírus do que fazer o censo, né, nesse momento. Acho que não. E se for coletar dados de alguém, pode começar fazendo a Agência Nacional de Proteção de Dados. A Agência Nacional de Proteção de Dados precisa existir. Ela precisa existir. Até o momento, a Lei Geral de Proteção de Dados não teve a sua vigência adiada. Isso é outra confusão, outro mal entendido que está circulando aí até pela imprensa, né, para fazer aquele título mais chamativo. Coloca assim: Senado adia vigência da Lei Geral de Proteção de Dados. A vigência da Lei Geral ainda está preservada de acordo com a última mudança do ano passado. Ainda está valendo para ela entrar em vigência agora no meio do ano. Precisa da Câmara aprovar o tal do projeto de lei 1179, que ainda não teve nem relator designado. Então, assim, se não acontecer desse projeto entrar, ser pautado, e assim, a gente não sabe se ele vai ser aprovado de verdade, né? Vai ter debate. Então, o que o governo federal devia estar fazendo agora é constituir a Agência Nacional de Proteção de Dados, a Autoridade Nacional. Até porque, com ou sem vigência da LGPD, em relação, né, às sanções, a agência já tem que existir, porque ela tem que preparar esse caminho, né? Ela seria o caminho no Poder Executivo para poder dar uma chancela. Se essa medida provisória viesse com a chancela da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, não teria muita discussão. Né? A discussão seria um recurso lá dentro, e aí depois não ia chegar no Supremo por meio de uma ADI com cautelar, com liminar. Né? O próprio governo está falhando em se precaver, em se proteger nas suas decisões a respeito da gestão de dados pessoais. É isso, Paulo. Foi ótimo o bate-papo da gente. Esperamos espero ter outras conversas aí com você, para a gente ir tirando dúvidas aí que vão ocorrendo ao longo do caminho, né? Porque esse assunto ainda vai render muito ainda. Vai render muito. Luiz, acho que a gente vai alcançar mais uns outros aniversários de outras pessoas aí, debatendo esse tema ainda, sangrando ainda assim, né? Vai estar vivo e pulsante. Tá ótimo, então. Um abração para você e boa picanha. Um abraço. Valeu, bom almoço para você também.